Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre queda de cabelo e acne na mulher adulta. Dois temas bastante pedidos aqui no Consulta ao Doutor. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Jeane Argolo. Ela é médica dermatologista. Explica tudo pra gente. Não sai daí não. Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, que prazer ter a sua companhia. Você que nos recebe aí na sua casa todos os dias, que abre as portas do local onde você está para receber bastante informação, informação de qualidade. A gente sempre traz temas pedidos aqui pelos telespectadores. Hoje a gente atende a uma demanda muito grande de pessoas que pediram queda de cabelo para falar sobre este tema e a acne na mulher adulta. Eu aproveito para abrir esse programa e convidar você que está em casa a participar dele. A sua pergunta é fundamental para o bom andamento aqui do Consulta ao Doutor, porque a gente quer que a sua dúvida seja eliminada. Aproveita para ligar para cá. A partir de agora, até o finalzinho do nosso bate-papo, 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Você também participa pela nossa rede social favorita, que é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Já está lá o tema de hoje. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou mande a sua mensagem particular. Eu sempre lembro que quando você não quer ser identificado, não tem problema. Utilize a ferramenta de mensagem particular e me avise nesta mensagem que não quer ter a sua identidade revelada. O importante é que você faça a sua pergunta. Você pode também, aliás, eu coloquei essa semana lá, né? Perguntei para você que está em casa, lá no meu Facebook, na minha página no Facebook, facebook.com/Denise Luque, eu perguntei para você de onde você assiste ao Consulta ao Doutor. E aí, muitas pessoas, eu tenho quase 200 respostas lá, rapidamente apareceram, das pessoas querendo os beijos aqui que eu disse que mandaria. Vou mandar não só hoje, como em vários programas, porque não dá para mandar todos os beijos de uma vez só. E você que chegou agora, vai lá na minha fanpage, facebook.com/Denise Luque, já tá lá, é uma página de curtir. Eu convido você a curtir essa página, pode mandar mensagem, eu sempre converso com os telespectadores, sou eu mesma quem responde as mensagens, então vai lá. Hoje quem tira as nossas dúvidas aqui no nosso bate-papo, no Consulta ao Doutor, é a dermatologista a doutora Jeane Argolo. Doutora, é um prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Denise, obrigada pelo convite. Nossa responsabilidade é enorme, porque olha, o que eu recebi de mensagens, pessoas perguntando para falar, pedindo para que nós falássemos sobre queda de cabelo, sobre acne na mulher adulta. Por isso resolvemos fazer um programa inteiro para atender essa demanda, né? Realmente gera preocupação, né? É uma queixa muito comum no consultório, né? A queda de cabelo e a acne é bem frequente e vou te falar que uns 80% do número de consultas são essas queixas. Olha, vamos começar pela queda de cabelo, sim. então? Doutora, para começar, a gente sabe que o nosso cabelo cai todos os dias. E até hoje eu estava conversando com o meu irmão e conversei com ele mesmo sobre isso. Ele notou que o cabelo dele estava caindo um pouco mais, mas aí mais do que o normal, será? Porque o nosso cabelo cai, quantos fios caem do nosso cabelo? Para uma mulher contar, eu que tenho cabelo bastante comprido, é difícil, porque você pega um bolinho de cabelo, ele tá emboladinho. Ele fica um volume, mas na verdade são 2, 3 fios, né? Isso. Conta pra gente, o que é normal? Você tem uma queda, né, diária desses fios, de 50 a 100 fios por dia, né? Esses fios, eles podem, esse número de fios alteram no decorrer do dia a dia, do estresse, né, de vários fatores orgânicos, nutricionais, que o paciente começa a perceber que ele começa a ter essa queda mais elevada no decorrer, principalmente do banho, em que ele vai ter esse número de fios aumentados, né? Tem imagens para a gente mostrar da queda de cabelo? Acho que a gente pode mostrar, porque, doutora, você falou do estresse, tem gente que... Bom, a gente não convive com o estresse, né? Tem gente que passa por momentos bem tensos mesmo, então, às vezes uma tristeza muito grande. A queda de cabelo é a doença do mundo moderno.
né? Sim. Principalmente nas mulheres, por isso que a gente quis focar justamente as mulheres. As mulheres adquiriram hoje a jornada dupla, né? Tripla, quádrupla às vezes. Isso mesmo. E aí, o fator do estresse, ele libera substâncias químicas que fazem com que desenvolva todo um processo inflamatório em volta do folículo capilar. Isso vai desencadear essa queda de cabelo de uma forma em maior número, né? Além disso, a parte nutricional, o dia a dia, a correria, as pessoas passaram a se alimentar de uma forma mais deficiente. E isso faz com que também seja mais um fator que desencadeia a queda. Pode colocar na tela as imagens, porque você imagina a queda de cabelo, talvez os cabelos caindo de forma homogênea pelo couro cabeludo, mas acontece que às vezes, doutora, as pessoas perdem tufos de cabelo, então você fica com uma falha. Isso é uma característica, as pessoas têm que observar isso, porque ninguém fica abrindo o cabelo, na verdade, né? Às vezes você vai no cabeleireiro, ele faz essa observação. Eu tenho muito cabelo, talvez seja por isso que eu não iria conseguir observar dessa maneira. Talvez quem tem menos cabelo, só no toque conseguiria observar essa falha. Mas pode cair de maneira homogênea, o que preocupa é quando cai em tufo. Na realidade temos quedas de cabelo diferentes, né? Você tem desde uma queda difusa, né, que a gente chama de eflúvio telógeno. Você tem uma queda mais localizada, que é a alopecia areata, em que o paciente ele vê uma perda centrífuga na região mesmo, em que você vê toda a área do cabelo toda a área do couro cabeludo sem cabelo, né? E você tem a questão genética, né? Que com o decorrer dos anos o paciente ele não percebe queda, mas ele percebe diminuição da densidade do cabelo. O cabelo começa a ficar mais rarefeito. Então é importante ir justamente no dermatologista, qualquer alteração que você perceber, para que justamente faça essa investigação. Pode pôr a imagem aí na tela para que a gente consiga observar. Homens e mulheres reclamam, né? Aí você percebe, então, nessa foto... Tem essa imagem que é bem comum no consultório, a jovem, né? O desespero. Exatamente. Deve ter diminuído demais esse cabelo, essa quantidade de cabelos, né? E aí a pergunta é essa, doutora, eu estou ficando careca? Né? E aí ela fala, o que é que eu faço? Isso quando eles vão no consultório, eles já buscaram todas as alternativas de amigos, né, conhecidos, já usaram shampoos. E o ideal é justamente ir na consulta. Na consulta vamos fazer investigação, a gente chama de anamnese, né? Investigar desde a causa emocional, da causa hormonal, né? E consertar, corrigir a rotina do dia a dia, uma lavagem inadequada, um shampoo, um condicionador não apropriado para o seu cabelo. Geralmente a queda de cabelo pode estar relacionada a alguma doença do couro cabeludo. Existem as dermatites seborreicas, que é conhecida como caspa, que pode desenvolver uma inflamação crônica no couro cabeludo e pode acentuar essa queda de cabelo. Olha, tem a imagem aí dessa haste capilar, então para começar, cada folículo, então cada espacinho é responsável por um fio? Isso. A haste capilar, ela tem várias formações, ela vem composta por vasos sanguíneos, que vai nutrir esse fio, né? E esse fio, ele tá não só na epiderme, né? Na epiderme está a emergência desse fio. Na realidade, o cabelo, a raiz do cabelo, ele está justamente na derme, onde você tem todo o processo constitucional. E o importante aí que eu quis mostrar nessa imagem é a glândula sebácea, que é quando ela tem alguns fatores genéticos individuais de alguns pacientes, ele pode ter essa hiperprodução dessa glândula sebácea e aumentar a oleosidade do couro cabeludo. Por isso o cabelo fica oleoso? Fica a raiz oleosa, aumenta a inflamação, obstrui os poros e aí também é uma das causas de queda de cabelo. Então quem tem o couro cabeludo mais oleoso tem mais tendência à queda do cabelo? Ele pode ter um fator genético, né? Ou algum distúrbio hormonal que vai favorecer a ação dessa atividade mais acelerada da glândula. Você usou o termo de alopécia. Esse é o termo correto para calvície? Isso. Você tem a alopécia androgenética feminina, você tem a alopécia androgenética masculina. Todos eles vêm de fatores genéticos, podem vir tanto do fator genético do pai, da família materna, como da família paterna.
Então tem aquela pergunta, o meu pai não é careca, então eu estou despreocupado, não vou ficar careca. Na realidade, não. Se o seu avô materno tiver geneticamente o gene da calvície, ele pode ter 50% de chance vindo da família materna. Entendi. Então, a gente tem fatores genéticos... Hormonais. Genéticos são maiores? Acabam ocupando mais essa fatia? Na androgenética, sim. Perfeito. Mas você também tem fatores no decorrer do estilo de vida no dia a dia que pode intensificar. Tá, você falou dos hormonais. E a gente sabe que somos feitos de hormônios. Né? E os nossos hormônios podem mudar de uma semana para outra, de um dia para o outro. O dermatologista, ele vai pedir esses exames. Então, você chegou lá com a queixa da diminuição da quantidade do cabelo. Pede-se esses exames? Quais hormônios são os principais ou não tem isso? Todos então, como todo mundo está envolvido no dia a dia no fator de estresse, né? Você acaba tendo hormônios, aumento de hormônios androgênicos. E na mulher é muito comum o aumento da testosterona, tá? E esse aumento da testosterona que vai desencadear essas alterações na alopécia. Não só o fator genético, mas essas alterações hormonais. Além da testosterona, você também tem uma disfunção na mulher, que é a síndrome do ovário policístico. E quando o paciente ela vai relatar irregularidade menstrual, então você tem que investigar ou orientar que ela vá na ginecologista para também fazer essa avaliação hormonal ginecológica. Porque quando você tem esse distúrbio hormonal do aparelho ginecológico, aumenta esses andrógenos, que também vai dar um quadro de síndrome. Aumento da oleosidade, que vai desencadear acne, né? Aumento da oleosidade do couro cabeludo. E isso vai proporcionar também ela ter uma maior tendência a um quadro de eflúvio telógeno, que é a queda. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui da Andréia Borges Feitosa. Um beijo para você, para sua mãe, a Dalva. Beijos, ligadinhas no programa. Ela está tomando um remédio manipulado para evitar a queda de cabelo. Ela diz aqui, parece que tem ligação com hipotiroidismo. Muitas pessoas sofrem com distúrbios na tireoide. Doutora, queria que você falasse se tem essa relação, porque é uma coisa que você acaba tratando o hipotiroidismo. E aí, de quebra, você... para o problema que é a queda de cabelo, né? O paciente chega no teu consultório, a queixa dele é o cabelo, a tireoide tá perfeito, né? Então não apontou de repente um outro sintoma, algo grave que chamasse a atenção. Você encaminha para o endócrino e esse vai ser o tratamento para a queda de cabelo, porque a gente procura o dermato, né? Conta pra gente. Na realidade, o tratamento ele é multiprofissional. Então, além dele fazer um controle com o endocrinologista, ele também vai ter que fazer um acompanhamento em parceria com o dermatologista. Perfeito. A gente volta já para saber mais sobre essas questões da queda de cabelo. Tem tanta coisa para falar. A gente sabe que tem alguns shampoos que são anti-queda, mas que quando a pessoa está fazendo um tratamento, né, as pessoas buscam as manipulações. Já a doutora me fala por que as manipulações ganham tanto espaço nesse tratamento da calvície ou da queda de cabelos, né? E se tem efeito colateral. Eu sei que para os homens tem um medicamento que preocupa bastante os homens porque afeta aí uma outra parte importante da vida do homem. Então, já a doutora me fala, tá? Se tem contraindicação, a gente sabe que os medicamentos costumam ter contraindicação, né? Vamos voltar para o bate-papo com a doutora? Doutora, super importante a gente falar sobre os manipulados, né? Você estava explicando pra gente, a nossa telespectadora também perguntou, de produtos que vão ajudar. Tem contraindicação? Alguém não pode fazer? Os homens ficam bastante preocupados com isso, né, doutora? Conta pra nós. Em caso dos homens, Denise, a finasterida tem que ser muito bem administrada e acompanhada com o dermatologista, né? Pelo fato dos efeitos colaterais. Esses efeitos podem realmente surgir, né? Não tem uma incidência tão elevada,
mas se o paciente começar a perceber isso, tem que ser interrompido e guiado uma outra forma de tratamento para ele. Perfeito. Já essas manipulações de polivitamínicos para as mulheres, tem que ter cuidado porque pode ser até um polivitamínico hipercalórico. E isso pode até desencadear também um ganho de peso que vai incomodar a paciente. Perfeito. Doutora, o paciente chega no teu consultório e de repente ele está passando pela pior fase da vida dele. E é esse estresse, isso tudo que está causando até a disfunção hormonal mesmo, né? Esse tratamento multidisciplinar que você falou, de repente você precisa ir para o endócrino, vai fazer o tratamento junto com o dermato. Às vezes precisa do psicólogo. Se a nutrição não está boa, vai procurar um profissional, ou nutricionista, mesmo um nutrólogo, se está mais fácil ali de encontrar. Até porque a vitalidade do cabelo, ele precisa de uma dieta rica em proteínas, que é um dos principais alimentos ricos em proteínas que vão determinar a vitalidade do cabelo. Não só proteínas, como minerais específicos. Ah, bacana. O nosso repórter Eliezer Pereira foi às ruas hoje aqui da capital paulista e trouxe um material bem bacana pra gente. Algumas pessoas quiseram fazer perguntas sobre o nosso tema aqui, doutora. Então, pode rodar o VT dessas perguntas. Os shampoos anti-queda de cabelo existentes no mercado realmente previnem a queda do cabelo? Excelente pergunta. Os shampoos anti-queda, aliás, é algo que pode deixar você na saia justa agora aqui, né? Porque tem vários, doutora, a gente sabe tem vários, né? Vários produtos. E eu conheço pessoas que já utilizaram, assim, e funciona para elas. Será que para um pode funcionar, para a maioria funciona, pode não funcionar? Essa é a primeira coisa que a pessoa faz, é comprar um shampoo anti-queda. Na realidade, o shampoo anti-queda é um tratamento adicional. O shampoo anti-queda dermatológico, ele vai ter substâncias que vão fazer uma limpeza do couro cabeludo, remover fungos, bactérias, porque o grande problema, principalmente da mulher, qualquer ambiente público que você está, e a gente faz justamente esse movimento, né? E você leva toda a impureza para o cabelo. Acabei de ver. Isso. E aí você precisa justamente de um shampoo que faça a limpeza do couro cabeludo. Isso você já diminui um dos fatores de queda. Perfeito, perfeito. Tem mais pergunta, pode rodar. Se meu pai não é careca, eu posso ficar tranquilo porque eu também não vou ser? Excelente pergunta. Aliás, a doutora estava falando isso, né? Acabei de responder, né? É bom falar. De repente, você que ligou a televisão agora, você acha que você está tranquilo, assim, porque ninguém sofre com esse problema aí na sua casa, e aí você acha que você pode fazer o que você quiser, doutora? Então, se seu pai não é careca, você tem que avaliar a história familiar da sua mãe. Porque seu avô paterno, ele tem uma história de calvície, você tem uma chance de 50% do gene da calvície vindo da sua mãe. Perfeito. Agora, se seu pai é careca e sua mãe tem história familiar, essa porcentagem aumenta em 75%. Tá, perfeito. Agora, alguém que já tem menos cabelo, porque a quantidade de cabelo muda, né, de pessoa para pessoa. Né? Sim. Se alguém já tem menos cabelo, a chance dela perder em alguma fase da vida acaba sendo um pouco maior? Na realidade, o volume de número de fios ele está bem relacionado ao padrão genético. Né? Se o paciente ele tem uma estrutura capilar em que ele não tem tanto volume e um cabelo mais fininho, um cabelo que não vai desenvolver tanto comprimento, ele não significa que no futuro ele vai ficar careca. Talvez em casos de mulheres, elas, no geral, todas, pelas alterações hormonais, principalmente na fase da menopausa, ela pode ter sim uma diminuição de volume e de densidade do cabelo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Aliás, as perguntas vão me lembrando algumas condutas que a gente tem durante a vida e que algumas pessoas falam, olha, isso pode fazer com que o cabelo caia. Eu conheço muitas pessoas que não assumem o cabelo natural e que vivem com o cabelo preso. Então, tá sempre de rabo de cavalo. E um rabo de cavalo bem apertado. Então, existe uma tensão muito grande no couro cabeludo. Esse tipo de tensão favorece a queda de cabelo? Favorece, Denise. Você tem a alopécia por tração.
né? E essa tração, essa força de tração, você pode ter o repuxamento dos fios e a diminuição diária do número dos fios no decorrer dos anos. Então, o importante é que ela diminua, né, essa tração, mudando o estilo do penteado, o estilo da característica do cabelo dela, para que ela diminua essa tração no dia a dia. A gente ouve falar muitas coisas, doutora. Lava o cabelo com isso, lava o cabelo com aquilo. E aí uma telespectadora ligou para cá, perguntando se é bom lavar os cabelos com água de coco. Menina, me traz essa água de coco que eu quero tomar agora. É Isabel da Bahia. Um beijo para você, Isabel. Doutora, lavar os cabelos com água de coco, que privilégio ter água de coco em abundância e à mão sempre para lavar os cabelos mesmo. Faz bem para o couro cabeludo, de fato? Na realidade, a água de coco é uma fonte com vários minerais. Só que ele não vai ter um princípio de absorver isso no couro cabeludo. Então, na realidade, ela precisa, se ela tiver uma deficiência ou quiser fazer uma reposição de minerais, que ela faça por via oral, que ela tome essas cápsulas orientadas pela dermatologista. Dietas malucas podem fazer com que as pessoas percam os cabelos? Muito. Perde peso e perde cabelo também? É. Dietas malucas perdem os cabelos, até porque o paciente ele já está naquele estresse, né, decorrente de que quer emagrecer em 2 dias, super rápido. E aí ele vai diminuir o aporte calórico, o aporte de minerais, de proteínas, e isso vai comprometer a vitalidade dos fios, o brilho, o crescimento, a força. Perfeito, perfeito. Então, é bom não esquecer, vai fazer a dieta? Uma dieta equilibrada. Faz a dieta equilibrada e se precisar, às vezes o próprio nutricionista pega um pouco mais no pé, né? Às vezes vai precisar fazer uma coisa mais rigorosa, mas eu tenho certeza que se for um profissional, ele vai dar vitaminas para as pessoas tomarem, né? Porque ele você não pode perder. Dos minerais. Perfeito, não pode faltar. Tem mais pergunta das ruas aqui da capital? Mais uma, pode rodar. É verdade que o uso de chapéu e boné e capacete de moto faz acelerar a queda de cabelo? Excelente. Paulo, parabéns para você, um advogado que parou para conversar com a gente e fazer com que o bate-papo caminhe para esse lado, que é sensacional. As pessoas falam, chapéu, boné, isso de verdade, capacete. Às vezes eles acham que o abafar, né, o não respirar do couro cabeludo. Na realidade, se ele não tem uma predisposição genética, o fato de usar o chapéu e o boné não vai significar que isso vai ser o principal fator que vai desencadear essa queda. Agora, se ele tem uma doença no couro cabeludo, uma caspa, uma dermatite, ele fizer o uso do boné contínuo, justamente essa não respiração, essa não oxigenação dos fios pode desencadear uma piora da doença e aumentar o volume da queda. Não o boné em si, mas justamente se ele já tem uma doença já específica, vai ter a piora sim. Tá. A gente falou já então do rabo de cavalo, desse cabelo preso, que pode fazer essa tensão, né? Tem cabelos mais fortes, né? Tem cabelos que vão resistir a essa tração. Tem cabelos que não, né? Agora, e pessoas que trança, tem gente que faz trança muito no cabelo, tem gente que precisa trabalhar com o cabelo preso, né? Só que tem várias formas de prender esse cabelo para não ficar tracionado desse jeito. Essa é uma observação que é válida? Ou o simples fato de estar amarrado já faz com que haja uma queda? Na realidade, o penteado você tem que conter o cabelo, mas não tracionar. Você pode fazer uma trança em que você vai trabalhar o comprimento do cabelo, um penteado, a questão de estilo, uma questão profissional, mas não que você repuxe e tracione a raiz. Você pode prender o cabelo, mas de uma forma mais solta, sem comprometer o couro cabeludo. Eliane Souza faz uma pergunta fantástica. A obesidade causa queda de cabelo? A obesidade, ela já está relacionada, ela tem que saber se essa obesidade está relacionada a algum distúrbio hormonal. Geralmente, as pacientes obesas, elas podem ter alterações tireoidianas, elas têm níveis androgênicos alterados, vai ter um perfil, uma característica de pele oleosa, vai ter uma hiperativação da glândula sebácea, esse couro cabeludo vai ficar mais oleoso, é uma cadeia, né? O couro cabeludo mais oleoso vai desenvolver um processo inflamatório que vai ser um percursor para a queda. Perfeito. Precisa manter a saúde em ordem, para os cabelos estarem em ordem também. Tem gente que fala que o cabelo reflete a saúde das pessoas, né? E reflete, né? É a nutrição, o cuidado.
Já, já, a doutora explica pra gente mais. Tem uma pergunta da Bruna Nunes e eu elegi essa pergunta para ser a minha pergunta, que eu vou sair e vou dar um recadinho para quem está em casa, mas você fica à vontade para responder. Bruna Nunes, ela diz que a mãe dela tem bastante queda de cabelo, é uma pessoa ansiosa e também toma remédio para depressão. Podem ser estes os motivos para a queda? Tem algum tratamento para isso? Obrigada e parabéns pelo programa. Bruna, eu que agradeço a sua participação aqui. Doutora. Então, a depressão, ela está relacionada, né? Ela é um motivo de estar desenvolvendo essa queda. Agora, a Bruna, ela tem que avaliar se a medicação antidepressiva pode estar desenvolvendo e contribuindo para essa queda de cabelo. Perfeito. Já já a gente volta para saber mais sobre essa questão. Muitas pessoas tomam remédio, doutora, e aí elas, junto com o tratamento para uma depressão ou para essa ansiedade, vem a queda de cabelo. Já já você me fala se pode ser um efeito colateral e se é preciso levar isso ao médico, levar essa informação. Tá dado o recado. Doutora Jeane, vamos continuar o nosso bate-papo maravilhoso da queda de cabelo, porque, ó, ninguém quer perder os cabelos. Não. Ninguém quer passar por situações em que o cabelo vai caindo, vai saindo nas mãos, né, doutora? A característica da calvície no homem e na mulher é diferente, porque a gente percebe que os homens, quando eles vão perdendo o cabelo, pelo menos é uma observação que eu fiz, você por favor me corrija, mas aqui no topo da cabeça aqui existe a falha. Na mulher, eu não sei se é porque o volume, porque cobre se for comprido, mas a gente não percebe dessa forma. Na realidade, existe o padrão genético. Na calvície masculina, ele vai atender todo o topo, pegando a região também posterior, né? Na mulher, é mais lento, né? Ela vai diminuindo o volume, ela vai diminuindo a densidade, e aí ela vai tendo uma rarefação mais nessa região central, em que ela vai começar a visualizar o couro cabeludo. Ela não vai transparência. Isso. Ela vai chegar em local mais iluminado e vai ver justamente esse caminho, essa imagem, mas os fios em menor número, né? Entendo isso, mas como eu percebo que eu tenho muito cabelo, não sou referência para a gente falar sobre esse assunto, mas pessoas que têm menos cabelo, a gente consegue enxergar um pouco do couro cabeludo. É que assim, existe o padrão genético. Eu nunca tenho pacientes que chegam no consultório, por mais que ela não tenha nenhum distúrbio hormonal, ela quer ter um cabelo volumoso, comprido. Perfeito. Só que assim, você tem que respeitar a genética. Excelente essa observação. Por mais que eu seja, um exemplo meu, por mais que eu seja dermatologista, que conheça todos os polivitamínicos, que saiba investigar as questões hormonais, eu nunca vou ter um padrão, né? Tem que respeitar o padrão, volumoso e comprido, né? Então, a gente vai tratar, mas tem que respeitar a genética. Perfeito. Você falou, muito bacana. As pessoas falam, Denise, como é que você faz pro seu cabelo? Eu não fiz nada, gente. Eu nasci assim, né? Você vai ter os cuidados do comprimento, do fio, da cutícula. Exatamente. Legal que você falou isso. Mas em número de fios, você tem seu padrão genético. Perfeito. Né? Eu te perguntei até no intervalo, se precisa realmente cortar, a gente fala parar a pontinha do cabelo, né? Para dizer que dá mais força. Eu quero saber se isso é de fato benéfico. Claro que todo mundo corta os cabelos, mas com uma certa frequência, a gente percebe, você falou, eu realmente, é até mais fácil de pentear o cabelo. O corte, com um pouco mais de frequência, ida ao cabeleireiro é importante, porque você vai melhorar o quê? O desembaraço do cabelo, porque os fios ficam mais alinhados, né? O cabelo, isso também vai puxar uma rotina de você fazer uma hidratação capilar, né? E tudo isso vai melhorar o brilho, vai melhorar a estética, vai melhorar a vitalidade e a força da cutícula do cabelo. A Poliana, a produtora, fez uma observação agora que é válida, porque eu já assisti a vários vídeos na internet, as pessoas perguntando. Me parece, quando as pessoas cortam a franjinha, parece que ela cresce mais rápido. É porque atrapalha mais o mínimo comprimento, que a gente não percebe quando é nas pontas? Ou tem regiões em que o cabelo cresce mais rápido? Não, a franjinha tá porque ela é um corte bem linear. Um milímetro faz isso, 0,3 milímetros que nasça mensalmente, ela vai chegar na sua linha de visão e ela vai perceber e vai ter a necessidade de cortar. Totalmente diferente do comprimento, que ela não vai seguir totalmente mensalmente aquele número. Só se ela fizer uma avaliação
e marcação de raiz. Perfeito, Né? excelente observação, porque faz tempo que eu não tenho franjinha. Não significa que ela cortou a franja, cresceu mais alto e o comprimento ou atrás, a região posterior, cresceu menos. Perfeito, né? Achei ótimo, porque eu tenho visto vários vídeos de pessoas que têm franjinha, eles falam, parece que cresce mais rápido a franja, né? Porque o mínimo crescimento já faz diferença, porque tá aqui na linha dos olhos, né? Agora, a Bruna de São Paulo ligou porque ela quer saber se tem algum produto que provoque queda de cabelo. E ela falou de produto, eu já lembrei de progressiva, química, doutora. Tem que ter cuidado. O que pode e o que não pode? Hoje, com essa preocupação com a imagem, né, as pessoas vão muito ao cabeleireiro. E aí você tem um mundo sedutor de produtos, de cosméticos, né? E tem que ter cuidado, a progressiva, a tintura, talvez eles não tenham uma interferência tão significativa no couro cabeludo em relação à queda. Mas você pode ter um corte químico, que é a quebra. Então, quando o paciente está no consultório, eu tenho muita preocupação em saber se ele está tendo queda ou se ele está tendo quebra, né? Porque ele pode, justamente o cabelo está diminuindo por estar quebrando a cutícula do cabelo, né? E não está caindo. Então, tem que ter cuidado. Perfeito. Agora, as mulheres pintam o cabelo, né, doutora? Então, tem mulher que não vive sem a tintura do cabelo, porque os cabelos brancos vêm e aí a vaidade fala mais alto e pinta mesmo. Agora, qual é a necessidade de um descanso para esse couro cabeludo? Precisa de um descanso? Quem faz uso de tintura, nasceu um dedinho, já vai lá, pinta de novo. Às vezes não dá o espaço de um mês. Na realidade, geralmente, a rotina, eles acabam pintando de 15 em 15. Principalmente quando é aquela tintura que uniformiza o cabelo inteiro. Aí ela acaba visualizando os fios brancos de uma forma mais precisa no couro cabeludo. Ela pode até pintar, o ideal a gente orienta mensalmente. Mas aí, na prática, isso às vezes não funciona, ela quer pintar de 15 em 15 dias mesmo. O importante é que ela faça um bom suporte nutricional. A parte alimentar e uma questão é focar a hidratação do cabelo. Não só pintar e pronto, estou... Entendi. Inclusive a nutrição do organismo, quanto a nutrição do couro cabeludo, dos cabelos. Ela vai fazer a nutrição que vai beneficiar o fio, o couro cabeludo em si, mas ela também tem que tratar a superfície, né, o comprimento capilar, para que ela não tenha queda devido a essa demanda de produtos químicos. Foco, nutrição dos cabelos. Então, tanto para a gente ingerir esses alimentos que são importantes. Agora, tem muitas máscaras caseiras, as pessoas falam disso, que os alimentos poderiam beneficiar o couro cabeludo diretamente. Ingere, mas às vezes você passa no cabelo. Tem um monte de máscara, de abacate, enfim. Mas aí, Denise, eu quero te deixar uma coisa bem clara. A nutrição, a parte alimentar, ele vai atuar lá no bulbo, naquela haste capilar que eu te orientei, que eu te mostrei, né? Ela vai ser a alimentação da matriz, lá da origem do cabelo. As máscaras, eles vão trabalhar na cutícula, né? No comprimento capilar, trabalhando, fechando as cutículas, melhorando a questão da eletricidade dos fios. Perfeito. Então, se você tiver um cabelo que, onde você vê, ele tá bonito, mas lá dentro, onde ele nasce, na matriz, se ele não tiver perfeito, ele pode cair. Isso. Então, o importante pode fazer essas máscaras, mas o importante é ter uma matriz saudável, é isso? Isso. Eu acho que você tem que somar, tem que adicionar. Perfeito. Então, o mais importante é fazer essa nutrição para que, onde o cabelo nasce, ele já nasça mais fortalecido. É que demora, às vezes alguém está em casa e fala, Denise, estou com o cabelo detonado, eu quero renovar. Eu não queria cortar grandes coisas no comprimento do cabelo. Essa renovação, ela vai acontecendo, né? Só que é preciso ter cuidado, porque quanto tempo demorou para crescer tudo isso? Demora. Existe uma fase do cabelo, a fase do crescimento que a gente chama de fase anágena. Dura de 2 a 8 anos. Então você pode ter um fio com todo esse tempo de duração. Então esse fio precisa de cuidados diários, né? E aí que vem justamente os cuidados com a máscara. Então é um tratamento adicional, a parte nutricional e a parte, os cuidados com máscaras capilares. Bem orientada, claro. Perfeito. A Maria de São Paulo ligou, ela é diabética.
tá sempre tomando remédio, tá no controle aí do diabetes, mas ela quer saber se o diabetes favorece a queda de cabelo. O diabetes, na realidade, é uma doença que ela comete todo o processo circulatório do organismo, né? O diabético, ele tem uma alteração da vascularização, tanto das extremidades das mãos, dos pés, e também vai ter uma lentificação nessa vascularização, na formação lá no bulbo capilar. Pergunta que chegou aqui, alguns produtos, então a gente lava o cabelo com shampoo, depois você passa um condicionador que é para ele ficar mais tranquilo de pentear, né? Isso. Para algumas pessoas, o condicionador vai fazer o cabelo cair? Quando o paciente lavar o cabelo, eu me preocupo muito em orientar a forma correta de lavar esses cabelos, né? Evitar na hora que lavar o shampoo aquele mecanismo de embaraço, primeiro passo. Porque quando você lava, tem alguns pacientes que fazem esse mecanismo de embaraço e o mecanismo do comprimento, né? Não pode fazer assim também? Não, o ideal é que depois que você lavar o cabelo, massageando em círculo o couro cabeludo, em que você vai fazer toda a higienização e enxaguar, você pode condicionar esse cabelo, mas a gente fala que em forma de enluvamento. Então você vai pegar o comprimento com uma máscara e vai enluvar na intenção de fechar a cutícula. Imagina esse movimento de fricção semanalmente. Perfeito. Né? Nem no shampoo é bom não fazer isso. Não, é movimento de enluvamento, né? Na intenção de você fechar a cutícula. É um trabalho diário ali. Você lava o cabelo uma média de quê? 2, 3 vezes na semana. Né? Então isso tem que ser corrigido porque é um trabalho com muita frequência. Né? É legal quando a gente fala de assunto aqui no consulta, a Poliana, ela adora também a produtora e ela vai fazendo perguntas, né? Ela fala do cabelo oleoso, as pessoas têm que lavar ou todo dia, ou um dia sim, um dia não. E aí me lembra, quem lava o cabelo mais vezes sofre mais com queda de cabelo? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Só que tem que lavar do jeito certo. Ela pode lavar o couro cabeludo de uma forma correta, lavar, até porque se ela deixar a raiz muito oleosa, ela vai piorar. Na realidade, o que vai piorar é o excesso, é a deixa do excesso dessa oleosidade. O não lavar o cabelo. Aí, algumas pessoas dizem que o bulbo capilar demora 24 horas para secar. Então, para você conseguir secar o seu cabelo, seus cabelos, você demoraria 24 horas. E aí você lava às vezes todos os dias, pode não dar tempo de secar, tem que usar o secador, seca bem com a toalha. As pessoas falam da agressão do secador também. O que a gente pede assim, você pode até usar o secador, né? Você lava o cabelo, o ideal é não prender com ele úmido para essa umidade não ocorrer uma proliferação bacteriana, fungicida. Deixar os cabelos mais soltos durante o processo após a lavagem. Secar, pode até secar, mas não com tanta frequência, né? Geralmente a gente orienta uns 20 centímetros de distância para que você tenha... E não aquela temperatura máxima. Que saia quente, fumaça, né? É até desconfortável. Né? Tem temperaturas mais E aí ela vai desencadear, vai acabar perdendo partículas de água e vai desidratar o cabelo. Né? É por isso além que falam do calor, que dá mais porque se ela usa o secador, ela vai estimular oleosidade e vai perder partículas de água. Entendendo o que as pessoas falam. Por isso que tem gente que fala que secar o cabelo no frio, né, com vento frio, jato frio, dá mais brilho no cabelo, né? Porque você não põe óleo, não fica oleoso. As pessoas dizem isso. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Quais tipos de alimentos, eu sei que você é dermato, mas eu sei que as pessoas fazem essas perguntas. O que é bom as pessoas comerem que vai ajudar nessa manutenção do cabelo? Porque é incrível. Tem gente que fala, Denise, eu sofro, meu cabelo cai muito. Eu não consigo estabilizar. Parece que as pessoas usam esse termo. Estabilizar meu couro cabeludo. Então, não consigo ficar com meu cabelo bom. Ele tem fases. Então, às vezes fica bom, mas quando você tá feliz que ele ficou saudável do jeito que você queria, vem de novo uma queda muito forte ou o cabelo fica do jeito que a pessoa não gostaria. Como a gente tem ciclos também da alimentação, né? Acredito que tem a ver com a alimentação também. De repente você se preocupou mais com a alimentação naquele período, depois você deu uma vacilada e perdeu. O que é bom comer que faz bem para o cabelo?
a nutrição adequada para os cabelos é aquela nutrição em que você acaba sendo rica mais em vitaminas, que tenham composições também minerais, que é o zinco, o cobre, o silício, a vitamina B12. Então, todos esses, como as frutas, os legumes, eles estão bem intimamente ligados à vitalidade do cabelo. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre queda de cabelo e acne na mulher adulta. Chegou a hora da gente falar sobre acne agora. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Giane Argolo, médica dermatologista, está aqui conosco. Para a gente encerrar a questão do cabelo, você que está em casa e tiver dúvidas, pode fazer. Mas a gente vai partir agora para falar da acne. Para encerrar, a gente percebe, a gente falou um pouquinho da menstruação, né, da parte hormonal da mulher. Tem gente que fala, olha, depois da gravidez meu cabelo mudou a textura. Depois a gente sabe que tem bastante queda de cabelo, né? Depois da menopausa meu cabelo mudou. Tem gente até que fala, olha, meu cabelo era liso, agora está ondulado. Essas mudanças acontecem de verdade? Alguém tem cabelo liso, amanhã eu posso... Pode ficar com o cabelo ondulado? Não, na realidade, se você tem um padrão genético determinado para um cabelo liso, você vai ter o cabelo liso. Você pode ter um cabelo mais desidratado, que ele vai ter um perfil no decorrer da sua vida se você não tratar, ou se tiver alguma alteração hormonal, ele pode ficar com um padrão mais ressecado, mais desidratado. E aí você pode ter uma sensação do cabelo mais crespo, né? Mas na medida que você trata ele de forma regular, o padrão é liso, o padrão ondulado vai ser ondulado. A não ser que tenha influência química também. Entendi. Mas o que vem do bulbo para a parte externa do couro cabeludo, as características genéticas são mantidas. Entendi. Né? Tem pergunta, a nossa repórter foi até as ruas e aí tiveram perguntas da queda de cabelo, agora tem perguntas de acne na mulher adulta. Vamos rodar uma perguntinha? Eu gostaria de saber se o estresse piora a acne. Boa pergunta, porque a gente falou do estresse para a parte dos cabelos, mas o estresse ele prejudica o nosso organismo como um todo, né? Como um todo. A parte da pele, a acne também vão ser prejudicadas? Enquanto você responde a perguntinha da nossa telespectadora querida, que se dispôs a fazer essa pergunta aí para o nosso repórter, eu vou me preparar para dar um recadinho. Mas pode responder, porque eu estou curiosa. A gente percebe que em algumas fases da vida, a nossa pele também muda, né? E hoje em dia está muito comum a acne na mulher adulta. Né? Muito se fala hoje, porque antigamente as pessoas falavam, mas você está com acne, você não é mais novinha. Não somos mais novinhos, mas tudo bem, a acne pode acontecer. Conta pra gente. Então, a acne não está só mais na adolescência, né? Ela está atingindo a mulher adulta, justamente pelo estresse. Esse estresse vai liberar mediadores inflamatórios e hormonais, e esses hormônios vão fazer com que você tenha um aumento da hiperatividade da glândula sebácea. Isso vai fazer com que você tenha um processo inflamatório, ocasionando o aparecimento da acne. Já a gente fala de maquiagem também, tá, doutora? Se a maquiagem, ela faz com que apareçam mais cravos, espinhas, né? E aquelas marquinhas, tem tecnologia hoje na dermatologia para que a gente possa se livrar delas? Vamos voltar para o bate-papo com a doutora? Doutora, e maquiagem, hein? Olha, eu uso maquiagem todos os dias, porque preciso, porque também a gente gosta de estar com a pele uniformizada, né? O meu protetor solar, ele é com cor, então já fico protegida e já com uma corzinha na pele. Provoca acne, maquiagem? Estamos falando de coisas diferentes? O protetor que faz a vez da base é diferente da maquiagem mais pesada que a gente usa? Como é, doutora? Denise, antes de você começar a escolher uma maquiagem adequada para a sua pele, você tem que determinar que tipo é a sua pele. Se é uma pele seca, se é uma pele normal, se é uma pele oleosa. Se você tem uma pele oleosa, você vai ter que dar preferência, desde o protetor até as maquiagens, principalmente as bases, que a gente chama de oil free, que são os produtos livres de óleo. Porque se você tem uma pele oleosa e usar um produto oleoso, você vai desencadear pelo mecanismo de obstrução esse processo inflamatório. Agora, quem tem a pele seca, não precisa buscar esses produtos oil free, né? Não precisa.
né? Se você tem um padrão oleoso, uma característica Misto, de às pele... vezes, já, né? É isso, mista, oleosa, você tem que usar produtos livres de óleo. Geralmente são géis, né? São os sérums. Aí a pessoa que tem a pele oleosa, ela acha que ela não precisa hidratar a pele. Porque a pele já é oleosa. É O um óleo erro. não tem nada a ver com água. É um erro, né? É um erro. Agora, você falou que óleo não tem nada a ver com a água. É preciso, então, ter um mecanismo para tirar este óleo para que esta hidratação aconteça nessa pele. Então, não é isso? Qual é o step by step da pele oleosa, então? Quando você falou agora, tirar essa oleosidade, você tem que ter cuidado. Que se você lavar em demasia o seu rosto durante o dia, na intenção de tirar essa oleosidade, você vai fazer um efeito rebote. Você vai produzir mais oleosidade. Então, o ideal é lavar o rosto no máximo 2 vezes ao dia, manhã e noite. A não ser que você faça uma atividade física, alguma coisa, você lava à tarde. Então, nada em exagero. Então, você acordou, tomou seu banho ou lavou o seu rosto, foi trabalhar, um trabalho normal, não teve uma exposição a algo que te fez suar demais, né? Não, que aí a lava gente tarde. tem vontade. Não lava o rosto, Isso. lava só à noite. no fim do dia. Isso. E aí... E a gente vê pessoas lavando o rosto com muita frequência. Isso, porque se ela não faz o controle dessa oleosidade, ela vai ter a necessidade, ela vai se sentir mais à vontade lavando o rosto mais vezes. Né? Aí você, além de lavar essa pele de uma forma correta, com os sabonetes específicos, existem produtos dermatológicos em que você vai fazer uma hidratação, devolver partículas de água para a pele, sem alterar essa oleosidade, sem aumentar essa oleosidade na sua face. Porque é importante a hidratação para a questão rejuvenescedora. Perfeito. Né? Tem mais pergunta do pessoal aí das ruas? Pode rodar. Eu queria saber se pizza, chocolate e outras guloseimas elas podem causar acne. Boa pergunta. A história do chocolate, doutora. A alimentação também está envolvida na questão da acne? Então, indiretamente sim. Não vou te falar que se eu comer pizza, todo mundo comer pizza vai ter acne. Alguém pode Se ter você acne. tem predisposição genética a ter acne e tem um padrão de pele oleosa, e se você ingerir dietas hiperproteicas e hipercalóricas como as guloseimas, você vai incentivar a ter mais acne. Entendi. Né? Entendi. Agora, tem pergunta aqui do Vinícius Moura. Ele quer saber se cremes à base de ureia ajudam no combate à acne na mulher adulta. E como é que faz para suavizar as manchas provocadas pela acne? 2 perguntas. Vamos separar, então. Cremes à base de ureia. A ureia é um componente que tem alguns cremes que são contraindicados para algumas pessoas, por exemplo, para as gestantes, não é isso? Geralmente a gente não usa ureia em face. Ureia é um bom hidratante para a região corporal, pescoço para baixo. Né? Região de face, até em região do pescoço, existem outros hidratantes que têm um perfil de absorver na camada da derme, na epiderme, na derme e promover melhor hidratação e melhora na linha de expressão. Geralmente a gente não tem um hábito de usar ureia para a região facial, e sim corporal. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora, ele pergunta como é que faz para suavizar, né, as manchas causadas pela acne. Não é todo mundo que tem acne, que teve ou tem, que fica manchado. A acne é um processo inflamatório. Então, eu recomendo, se está passando por um período de acne, um processo inflamatório, o primeiro passo é usar o protetor solar. O uso do protetor solar já vai impedir que você tenha essas manchas de uma forma frequente, porque não só o sol, mas a luz visível do dia a dia, com a ação inflamatória que você tem na pele, vai desencadear a mancha. Então, se você usa protetor solar, usa o protetor, porque você vai estar em ambiente fechado sobre uma luz visível. Você está com a pele com um processo inflamatório, com uma luz visível, mais o processo inflamatório que contribui, você vai manchar a pele, né? Mesmo que você use o protetor solar, se você tem um processo inflamatório muito prolongado, você vai adquirir essas manchas. E aí vai ter que vir, repartir um procedimento, um tratamento estético para você melhorar esse quadro residual da acne, né? Tem uma imagem de acne pra gente ver? Pode colocar.
bem característico, né, doutora? E tem algumas regiões que favorecem, né? As áreas mais oleosas, exatamente. Né? Região frontal. Agora, a pessoa olha uma acne como essa, acha o quê? Vai espremer. Não pode, né? Não pode. O ato de você vincular a mão até o rosto, o ideal é até que você evite, porque você está levando bactérias para o local, sujeiras, e vai piorar o processo inflamatório. Perfeito, um local que já está inflamado. E o manipular, você lesiona a pele. Agora, é diferente a espinha do cravo? Ah, sim. O cravo é o excesso de queratina. É uma queratina, é uma massinha branquinha que fica ali ocluindo os poros. Orientamos até que faça um processo durante o tratamento de uma microesfoliação para você liberar essa queratina que está presente nos poros. Perfeito. Né? Você falou da esfoliação. Hoje tem a venda e é de fácil acesso todo mundo comprar esses produtos para fazer esfoliação. E tem de vários tipos, né? E tem os específicos para o rosto. Isso. Porque a nossa pele do rosto ela é diferente, ela é mais sensível. Né? Aí a pessoa está com um processo inflamatório. Então o rosto dela tem bastante acne. Pode ficar à vontade. Tem bastante acne o rosto dela. E aí ela acha que quer melhorar, vai fazer o processo de esfoliar. E às vezes faz com muita força. Isso pode piorar. Ela tem que ter cuidado. Se ela tem mais cravos que, né, falamos que são comedões, que são os cravinhos, ela pode fazer o processo de esfoliação semanal com os esfoliantes adequados à base de ácido salicílico, ácido glicólico. Se ela tem um processo inflamatório que vocês conhecem como espinhas, você não vai esfoliar em cima do processo inflamatório. Ela tem que tratar o processo da inflamação para que ela venha e faça um mecanismo mecânico para esfoliar a pele. Tem que estar sem inflamação. Perfeito. Porque tem a diferença de cravo e espinhas. Sim. Né? Sim. Fazer limpeza de pele é fundamental. É bom. Eu sempre oriento quando o paciente ele passa dessa fase inflamatória, porque às vezes você tem aquela acne que tem muita inflamação. E às vezes é esporádica, aparece uma, vai embora. Né? Mas quando tem muita inflamação, trata primeiro, melhora o processo inflamatório e aí faz a limpeza de pele. Perfeito. Vai me preparar para dar um recadinho, mas sempre tem pergunta de utilizar. A gente sabe que hoje tem de todos os preços, mas às vezes existe a ansiedade de que não tem na sua casa, naquele momento, um esfoliante para o rosto. E aí você quer fazer essa esfoliação de todo jeito. O que eu já ouvi falar, que me parece que é o mais comum, é com açúcar. Vale a tentativa? Tem que tomar cuidado, porque olha, o açúcar é grossinho, né? Pode machucar? Conta pra gente. Então, o esfoliante, se o paciente tiver condições, você tem esfoliantes de vários preços que você pode ter acesso, porque ele vai ter uma micropartícula mais adequada para os seus poros. O açúcar, ele vai fazer um processo abrasivo, mas a partícula do açúcar é muito grande e a tendência é justamente machucar mais ainda a pele. Perfeito. Doutora, para finalizar, a gente falou tanta coisa hoje sobre acne e sobre a queda de cabelo. Me parece que a gente não pode ficar muito distante do dermatologista, né? Porque até muita gente perguntou de melasma também. São tantas coisas que dava pra gente ficar o mês inteiro aqui só tratando das questões dermatológicas, né? Tem muita ferramenta hoje, não tem? E muitos mecanismos de descobrir se tem algo errado, se não tem, aonde é o problema. De repente, uma pele muito acneica tem um motivo e tem que tratar essa causa, né? Conta pra gente. Denise, hoje o tratamento eu acho que ele é bem acessível para todas as classes. Você tem produtos desde mais em conta, os produtos mais caros, e os pacientes ele tem uma gama de tratamentos, desde medicações orais, de medicações tópicas. Ele tem que procurar mesmo o dermatologista, porque quando ele vai ao consultório ele já gastou horrores, já gastou muito sem ter resultado e chega frustrado, desesperançosos. Então o ideal é que já procure o profissional, porque aí ele já vai ter uma investigação adequada, um tratamento mais correto e o principal, menos dispendioso. Tem uma pergunta aqui que ela volta na questão do cabelo, mas me chamou a atenção porque é uma pergunta, a Ivani de Souza diz que o filho dela tem 15 anos e está caindo muito cabelo.
ele tem 2 tios, por parte de pai, que são calvos, não são carecas, não tem cabelo. Ela está preocupada. Com 15 anos, às vezes já começa a acontecer. Tem algum mecanismo para parar? Porque às vezes é genético, mas como é que anda hoje os tratamentos para você, de repente, não seguir a tendência que te manda ou protelar algo que vai acontecer? Então, 15 anos com queda de cabelo, tem que investigar a questão genética, mas pode ser nutricional. Até porque 15 anos, a fase da adolescência, ele pode ter uma variação alimentar super importante, bem deficiente. Então, vai ter que investigar todo aquele perfil genético, hormonal, nutricional, para a gente poder fazer o tratamento bem direcionado. Né? Ele pode ter uma alopécia, por uma questão, pode começar a realmente se manifestar devido à questão familiar, mas pode estar antecipando essa clínica dele, dessa queda, por algum fator hormonal ou deficiência nutricional. Assim como tem a genética para ter os cabelos brancos, né? Tem também, não tem a questão do cabelo branco, porque mexe também com a vaidade, né? De homens e mulheres, né? Se bem que hoje tem muitas mulheres assumindo os cabelos brancos, o que é excelente. Acho que é uma coisa que foi imposta, essa de sempre pintar os cabelos, né? Mas tem algo que a gente possa fazer sobre os cabelos brancos? Não, né? Existem alguns, não tem nada comprovado, existem alguns polivitamínicos no mercado, né, nas farmácias, que eles prometem retardar um pouquinho a diminuição dessa perda acelerada da melanina que vem ocorrendo numa fase da idade. Mas é um padrão mesmo do envelhecimento celular. Para encerrar, recebemos até fotos aqui de pessoas mostrando como é que está o couro cabeludo, mas achei bacana de falar, a gente chama de entrada, né? Às vezes uma parte aqui que fica sem cabelo. Significa alguma coisa? Ou pode ser simplesmente que foi perdendo aqui, mas não significa que vai perder o resto do cabelo? Tem gente que tem bastante cabelo, mas tem entrada, né? Às vezes tem dos dois lados. Você tem a entrada, que é um padrão do alinhamento, da inserção do fio, né, do genético, mas ele pode estar tendo perda que se concentra nessa região frontal. Perfeito. Né? Então, ele pode estar perdendo mesmo. fios, sim. É algo a se preocupar? Acho que homem se preocupa também, mas mulher se preocupa mais quando começa a perder um pouco de cabelo em determinada região. Tem a região que você fica que é mais visível. Fica aparente, né? Claro. Tem o que fazer? Tem o que fazer, sim. Investigar e tratar. Tá. Para investigar tem que fazer uma bateria de exames. São de sangue? Tem. Exames de sangue, existe um tratamento, uma investigação que a gente faz, a tricologia. Tem pacientes que, se precisar, a gente faz um procedimento que é uma biópsia para poder analisar esse fio, né? E a partir daí a gente fecha o diagnóstico e a gente começa o tratamento. Desde medicações orais, shampoos, loções tópicas. Existe um tratamento associado que é uma mesoterapia capilar, que são injeções de vitaminas no couro cabeludo. Legal. Existe o laser hoje de baixa potência, que diminui todo o processo inflamatório do couro cabeludo. Então, esses tratamentos, eles vão ser direcionados de acordo com cada causa. Cada paciente tem a sua causa. E nunca um tratamento único, sempre associado. E aí vai ter que mudar a alimentação também. Claro. Não vai dar para fazer só o tratamento, que seria, né, só tomar um remédio ou passar, tem uma disciplina, mas o que pega mesmo é a parte nutricional também, né? A nutrição é a base, né? Perfeito. Eu acho que é uma coisa que a gente já começa a orientar na primeira consulta. E eu acho que o resultado vale a pena. Seja qual for o esforço que você vai ter que fazer, né? O resultado dele vale a pena. Para uma pessoa que não conseguiu estabilizar o cabelo, né? De repente tem essa vontade de ter o cabelo sempre respeitando os padrões genéticos, como a doutora falou, né? E assim, na medida que você melhora, que você estabiliza todo esse processo de queda de cabelo, independente da causa, você melhora o processo, a questão psicológica do paciente, o contato social, o comportamento do paciente. Porque às vezes a queda de cabelo influencia, porque o cabelo é moldura. Com certeza. Né? Existe um impacto social que influencia até na questão profissional. Com certeza. Adorei te receber, doutora. Tá bom. Vou deixar os contatos da doutora aqui, 0 operadora 11 4123 4241,
4123-4241 e o site www.clinicadrfamilia.com.br. É a Clínica Doutor Família, sempre trazendo gente bacana aqui pra gente também. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Bom te Denise, receber, pelo bom fim de carinho. tarde. Espero aí ter ajudado certeza. a esclarecer as dúvidas mais frequentes e comuns no consultório. Recebemos muitas perguntas aqui, não dá tempo de responder para todo mundo, né? Mas, ó, tem o site aí da clínica e o telefone para você ligar. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Tá aí o site de novo. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau.